الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e que a paz, bênçãos e saudações esteja sobre nosso querido profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Mais uma vez, nas nossas conversas sobre Islam, na seção da viagem para a eternidade, inshallah, hoje iremos falar sobre Al-Hisab, que significa a prestação de contas. Respeitosos irmãos, no dia de Qiyamah nós estaremos numa situação em que estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para podermos fazer os nossos ajustes de contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Aquela pessoa que fizer aqui no dunya qualquer ação, mesmo que seja pequena no tamanho de um átomo, verá no dia do juízo final. E aquela pessoa que fazer uma boa ação, mesmo que seja no tamanho de um átomo, verá também esta ação no dia do juízo final. Respeitosos irmãos, então no dia de Qiyamah nós estaremos lá perante Allah subhanahu wa ta'ala para sermos julgados, ajustarmos a conta sobre tudo aquilo que a gente fez nesta vida terrena. Por isso que no hadith os companheiros de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diziam: hasibu nafsaka qabla an tuhasab. Você deve julgar a ti mesmo, prestar contas sobre ti mesmo antes que seja julgado, antes que chegue o dia na qual terás que prestar a conta diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E também diz Al-Qais: Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. E o mais inteligente é aquele que presta a conta e que tira um julgamento, uma autoanálise sobre ele mesmo e trabalha forte para conseguir um bom resultado depois da morte. E no hadith narrado por Sayyidina Ibn Umar, quando ele dizia que nós deveríamos aproveitar a nossa juventude antes da nossa velhice, saúde antes da doença, tempos de força antes da fraqueza. E ele disse aí sobre 5 coisas, antes de 5 coisas. Naquele hadith, respeitosos irmãos, é uma das grandes reflexões que a gente deve tirar, porque no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, ao nos julgar, irá nos perguntar como é que a gente passou a nossa juventude. Respeitosos irmãos, nós seremos julgados sobre como que a gente passou a nossa juventude, como a gente usou o nosso conhecimento, como a gente usou a nossa riqueza, como a gente usou aquela boa saúde que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Então estas são coisas que no dia de Qiyamah a gente será perguntado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E depois da gente for perguntado, a gente será também perguntado sobre as bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos, como a gente agradeceu e como a gente usou aquelas bênçãos. Nossa inteligência, nossa visão, nosso corpo, como a gente tomou conta dele. E aquelas pessoas que não tomaram a conta dessas tais coisas devidamente terão sanções por pagar. E respeitosos irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala salve-nos disto. E também neste dia disse que o ummah de profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam será o primeiro ummah a ser julgado no dia de Qiyamah. Atenção, nós somos aqui o último ummah a vir nesta face da terra. Depois de nós não terá mais algum ummah, porque Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o selo dos profetas, Khatimun Nubuwa. Depois dele não haverá profeta algum, e com isto, depois da nação dele, não haverá nenhuma outra nação. Por isso que nós fomos os últimos povos a vir para esta face da terra e seremos os primeiros a ser julgados no dia de Qiyamah. E awwal ma yus'alu anhu al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. Quando a gente falar sobre as ações, a primeira coisa que seremos julgada será sobre o salah.
Quando a gente falar sobre a ibadat, sobre a adoração, a primeira coisa que a gente será julgada será sobre a oração, o salat. Por isso que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Awwal ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah", a salat, que é a primeira coisa pela qual o servo será julgado e será perguntado no dia do juízo final, será sobre a sua oração. Será que a gente estava aí nos salats, na oração? Será que a gente fez todas aquelas orações obrigatórias? Este será o primeiro julgamento. E sobre as ações, aqui falamos das adorações, então sobre as ações, muamalat, a primeira coisa que o servo será perguntado será sobre o sangue, o derramamento do sangue. Se alguém matou outra pessoa, seja justamente ou injustamente, então essa pessoa será perguntada: por que você matou? Quais são os motivos? Por que você fez isso? Então no dia de Qiyamah, se a pessoa for injusta, pagará perante Allah subhanahu wa ta'ala. E se for justa, Allah subhanahu wa ta'ala julgará com ele, a ele do melhor jeito e do melhor momento, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, e o seu Senhor não oprime ninguém. E com estas palavras, gostaria de pôr o fecho da nossa sessão sobre este tema. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.